Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos. Você deixa a Bíblia aberta em Efésios, capítulo 5. Como agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti por ter permitido nós vir aqui neste momento para cultuar o Teu santo nome, para Te louvá-lo, e peço em favor da mensagem, peço em favor também do irmão Paulo, que ele sabe que amanhã esteja bom para pregar aqui. Pedimos em favor também dos irmãos, dos demais, pedimos em favor das igrejas, pedimos em favor família de nossos filhos, enfim, Pai, todos os cristãos que habitam sobre a face da terra, que prega a Tua palavra. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor? Ré maior 123. Ah
Si bemol maior. Pode pôr a pestana no terceiro vão. Para fazer Sol maior, com certeza. Quase. Sol maior, faz Sol maior. A nota está mesmo aí.
trabalho, tudo isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês abrem a vossa Bíblia, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Faz tempo que não estudo isso daqui, né? Mas já estudei bastante há tempos passados. Né? Efésios, capítulo 5. Todos acharam? Achou? Calma. Tá bom, cara. Então, o versículo 1 diz assim. Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Note bem, irmão. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. E abençoe também o irmão Paulo, que amanhã ele possa estar bom para pregar. Se não, irmão Antônio, vem preparado. Se caso for, né? Mas vamos orar. Você note bem que o apóstolo aqui, Paulo, falando para eles e para nós, ser imitadores de Deus como filhos amados, porque naturalmente os filhos gostam de imitar o pai, né? Sempre saem os filhos, né? Deve imitar o que é bom, né? Mas aqui, o nosso pai aqui fala para nós ser imitadores de Deus, como filhos amados. Como que nós vamos saber? Pelas Escrituras, obedecendo a palavra dele. Quando ele disse não, é não. Quando ele disse sim, sim. Mantendo a nossa fé, sabe? Nossa fé firme, um conhecimento sólido. A fé não deve estar balanceada, ficar em dúvida. Será que é aqui que é certo? Sabe qual que é o certo? Não. Tem fé em Jesus Cristo, que Ele nos salvou, que a salvação inteiramente pela fé em Cristo, na graça de Cristo. A nossa fé mesmo, ela não salva. A fé ela é um meio. A fé é um meio, como fosse um meio de transporte, que leva nós a crer em Jesus Cristo. É como usava-se essa figura no começo, no passado. A ambulância leva o paciente lá no médico. Quem vai curar ele é o médico, vai tratar dele, né? Ela é um meio de transporte que leva lá. Então a fé leva nós, pode levar no lugar certo e no lugar errado. Então, né? E sendo um conhecimento firme, sólido, mas bem ajustado, não conhecimento bando, frouxo. Então nós devemos estar bem ajustados para servir a Deus. Como que nós vamos servir? Aqui nós estamos servindo a Deus mais intimamente falando, com irmãos, juntos, cantando, louvando, e por aí assim vai. Arraigado nele, quer dizer, afundado nele, enraizado nele, quando ao amor, né? O amor de Deus,
E ao lugar de cada um na família de Deus. Então cada um tem parte. Então não é irmandade cristã desse mundo afora todo. Mas cada um tem o seu lugar na família de Deus, na irmandade. Se ele for um filho obediente ao pai, ele vai ter bênção, ninguém vai roubar a bênção dele, ele vai ter recompensa. A recompensa às vezes vem aqui neste mundo mesmo, mas o mais é lá. A recompensa, o galardão. Então, cada um, isso, irmãos, e sempre um incentivando o outro, nunca procurar desanimar, incentivando o outro, animando as pessoas. Tem que animar, ser animado, anima a si mesmo, né? Para depois animar os outros. Como é que você vai animar os outros se você está desanimado? Como que você vai dar um conselho para um vai chegar num doente, você está pior, começa a reclamar? Né? A pessoa já está desanimada, você vai reclamar da situação? Ou você vai lá e vai falar mal da igreja? Começa a falar mal dos irmãos, mal disso, aquilo? Não, você tem que defender a sua igreja, defender a nossa igreja, defender os nossos irmãos, nunca como apoiar o erro, mas amar os irmãos, se puder ajudar, se não ajuda também não deve estorvar também, né? Tem esse ditado popular. Então, queridos irmãos, aqui nós vemos aqui um esforço pessoal, cada um faz a sua parte, né? É muito necessário para a vida cristã. Isso aí, isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. No versículo 2, depois ele vai falar, um irmão firme anima os outros a afirmar também aqui, andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Cristo, além de ele amar, e ele fez coisa que ninguém fez, ninguém faz. Ele se entregou a si mesmo por nós, irmãos, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Por quê? Ele não teve cheiro de carniça, coisa que faz mal para o nariz, que repugna, né? Cheiro suave. Porque a obra dele, o sacrifício dele, ele não tinha pecado. Então, por isso que valeu a nossa salvação, vale. Porque o cheiro dele foi um cheiro suave, não foi cheiro de pecado, contaminação, né? Nós vemos isso, né? Norma de vida dentro da esfera do amor. Dentro da esfera do amor tem que ter uma norma de vida, como viver, como uma boa prática na conduta cristã, na vida cristã. Você tem que ter uma boa prática, falar, sempre que não há oportunidade, você conversa com uma pessoa, já convida para vir na igreja. Você conversou? Fala do evangelho. Convida, tem culto, assim. Então, nós devemos trabalhar assim. Então, o amor passando do pai para o filho e passando para nós também. Note bem. E nós passamos para os irmãos. É uma fila. Né? É uma fila. Não somente aos irmãos, mas pelas almas aí, que ainda não alcançaram a fé em Cristo. Tem que amá-las, amar elas, essas pessoas. E que ele se entregou a si mesmo por nós. Fala aqui. Sem nós merecermos. Nós não merecemos nada. A oferta da salvação é totalmente gratuita e somente pela fé que nós podemos dizer que nós estamos salvos. Versículo 13, olha o que ele fala agora aqui, Mas a fornicação. Fornicação, irmão, é uma coisa que faz parte do adultério, mas não é o adultério ainda. Fornicar. Ele está fornicando, ele está se alisando, se esquentando os hormônios, essas coisas. Faz tudo parte. Precisa ter cuidado com isso. Essa fornicação. E toda impureza, ou avareza, tudo que é impuro, tem que afastar de nós. Avareza, não pode ser muito avarento. Avarento das coisas materiais, avarento no dinheiro, avarento em todas as coisas desta vida. Nós necessitamos de todo, de recurso financeiro, mas não pode deixar pôr acima de Deus, ser assim, sabe? Então, nós temos que ser controlados, não desperdiçar, não jogar fora.
Não devemos ser abajador. Esquentar os hormônios, agarra. Irmãos, nós de agarra. Quer agarrar a mulher, o marido com a mulher. Quer agarrar com os outros, vai isso, né? Isso não dá certo, dependendo. Eu ia pôr em pausa falar uma coisa mas deixa quieto. É de outra igreja. Avareza, eu já falei, mas quem está escrito aqui há muito tempo, nem sei de quando. Apego excessivo aos bens materiais. Sabe aquele apego excessivo? Descontrolado para as coisas materiais? Uma vez que fomos salvos, que nós encontramos com Cristo, nós aceitamos Cristo, devemos ser libertos de todas essas coisas. A vida cristã só ensina coisa boa. Assistir um culto, os irmãos, numa igreja batista, não sei os outros, né? Mas só ensina coisas boas, coisa da Bíblia. E a família cristã é tão grande que eu falo, não tem como explicar. Lá em eu fui convidado para pregar na igreja lá do pastor Marcelo Lima, lá em Três Lagoas, lá, dia 23 e dia 24 de agosto. Culto sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Então eu vou conhecer mais irmãos que não conheço. Sabe como é que é a irmandade de longe? Se eu não fosse cristão, fosse todo mundo, acho que ia ter essa amizade com o pastor, com esse pastor Marcelo Lima. Eu até falei com ele assim, daqui até lá no fim do ano nós podemos fazer o aniversário da igreja, convidar ele para vir pregar aqui, para os irmãos conhecerem. Vai ficar de melhor aquele lá, aquele é pior que o Sérgio Baldo. Ele é muito extrovertido, né? Não pensa muito falar as coisas, não. Mas é um excelente irmão, pastor. Então, quem sabe, Deus proverá tudo isso, né? Então, aqui, uma vez que nós fomos salvos, então nós devemos ser libertos de todas essas coisas. As coisas do maligno. Porque o Paulo falou assim, se aquele tempo que a gente era, não ia ter esse privilégio de conhecer essas pessoas. A família cristã é grande, não é só nós aqui, tem muito. Também devemos portar as nossas vidas restauradas como imitadores de Deus, como filho amado. A nossa vida deve estar restaurada, mudada para melhor. Então, por isso, e no versículo 4 fala, nem torpeza, note bem, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas ante ações de graça, coisa torpe, coisa parvoíce, coisa anedota, sabe, essas piadinhas meio sem graça. O cristão não deve ter isso no vocabulário dele de maneira nenhuma, não deve, porque dá mau testemunho. Então tem um linguajar que dá prazer, que não machuca o ouvido de ninguém, sabe? Você usava um choque, escuta um irmão falar uma palavra, então, chocarrice, gracejo indecente, não. O cristão deve estar devagarzinho, não é de uma hora para outra. Ele, com o tempo, ele vai aprendendo, ele chega, aí se torna um imitador de Cristo. E não, isso não convém. Mas fala aqui no versículo 4 final, mas antes, ações de graça. É isso. Por quê? Versículo 5. Bem sabeis isto. Olha, então está falando, vocês bem sabem disso. Nós também somos bem crescidinhos no Evangelho. Nós bem sabemos disso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idolatria. Falou, avarento. Ou qual, se avarento, é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem. Então, quer dizer, nenhum desses, se tiver nessa prática, em qualquer dessas coisas, ele é praticante, ele não tem herança lá nos céus. Não devemos portar-vos de um modo indecente, mas o modo de nós portar no lugar que nós estamos, o nosso testemunho, não deve ser indecente, coisas feias, com tolice. O cristão não deve ser tolice, não dá com tolices, parvoíces, tolice, idiotice, estúpidez. Ele deve estar num nível alto.
Não precisa ter estudo, isso aí. A vida cristã nos ensina, nós sabemos mudar o vocabulário. A conversão tem que ser tudo, a boca, a língua. Isso. Aí no 6 ele fala: ninguém vos engane com palavras vãs. Então o cristão deve ser bem juizado, ouvir, ouça. Lembra, irmão Daniel, lembra que o Chico Bispo falava assim, quando eu falava umas coiseiras, lembra que ele falava: é melhor ter ouvido, escutar essas coisas, que ser surdo, né? Quer dizer, que ele saía assim. Então é melhor você ter ouvido, escutar essas... como é que ele falava? Ele fala tolice, outras coisas assim, do que ser surdo. Então mas não, você tem ouvido, ouça, mas cuidado com palavras vãs. Tem que ser palavra que não é vãs, sadia. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, irmãos. Quem são os filhos da desobediência? A desobediência, sabe que é Satanás. E os filhos, aquele que segue a ele, que não segue a Cristo. Filhos da desobediência, filhos do diabo. João disse isso. Tem para o pai o diabo, Jesus disse, e lá na epístola de João também ele disse. Então, o resultado da fé em Cristo e a sua graça garante a vitória do cristão. Vitórias, irmãos. E por isso devemos sempre dar graças a Deus. Sempre dar graças a Deus. Por seu Filho Jesus Cristo ter morrido na cruz para pagar os nossos pecados, irmãos. Não devemos deixar o inimigo nos enganar e querer infiltrar com a falsa doutrina. Tem a falsa doutrina, que é contra a doutrina da Bíblia. Aí no 7 ele fala: portanto, não sejais seus companheiros. Até nas companhias o cristão tem que vigiar. Ser um companheiro íntimo, que só não é cristão. Porque tem muitas pessoas que não é cristãos, mas ele não tem tanta maldade assim, falar. Não é salvo. Mas também ele está na altura, assim, que não fica falando bastante asneira, como dizem, né? O português antigo. Então, não sejais com seus companheiros, essas pessoas que você não aproveita nada dele. Precisa ter cuidado para ser companheiro. Nunca devemos trocar o companheirismo de Cristo por outro igual a nós mesmos, irmão. Tem umas certas coisas que é Cristo, nem nós mesmos. Então, confiar nele, deixar que ele nos dirige a nossa boca, o nosso tempo, a nossa língua, tudo. Então, muito cuidado com certas companhias. Então, que às vezes andamos continuamente com elas. Não se viver que é como um amigo contínuo, isso daí. Então, 8 ele fala: por quê? No outro tempo, já fala o tempo passado, o apóstolo aqui. Porque no outro tempo, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Então, o andar nosso é diferente. Então, no outro tempo, né? No outro tempo passado, as nossas vidas eram em trevas. E nós não sabíamos. Né? Para nós está tudo bem, está tudo feliz. Daí, e hoje de manhã eu estava pensando, sempre lembrando das coisas passadas, no tempo que a gente ia tudo na casa dos pais, né? Comecei a dar saudade, lembrar bem do meu pai, né, minha mãe, nossos irmãos, tudo junto. Era uma família assim, sabe, bem estruturada. Eu lembrava meio jeito do meu pai. Então eu sinto saudade. Quem é que não sente? O meu pai, o jeito do meu pai na casa, agir com os filhos. O pai sempre que nem a criança que nasce, desse tamanho, com uma... Como é que é? Rebeca. Ixi, o meu pai, quando tem as crianças pequenas assim, ele chegava assim, ele vinha do serviço, cantava na escada, assim, ele brincava. Quando chegava do jeito que dava aí, como é que é? A Maria Clara, ele já deixava de lado, ele já tratava sério. Se não é bem, ia até mais ou menos, conforme ia crescendo, mas era uma escadinha, todo ano tinha, então sempre tinha os ovos para divertir. Quando ele deitava, o pai deitava cedo, ficava todos uns pequenininhos por cima dele, brincando, tomando, para você ver. Então eu olho isso, para sentir que ele passou esse tempo, né, com nossos pais, já partiram, já foram,
já foram. Perderam tudo, já não tem, agora e o mundo vai. E a gente está aqui com outra geração que é completamente diferente. É completamente diferente. Então eu falo aqui, então quer dizer que o tempo que nós estava nas trevas, que nós não conhecia Cristo, então nós estava nas trevas. Nas trevas quer dizer, estava em trevas espirituais. Então, mortos em ofensas e pecados, o apóstolo Paulo diz. Mas agora quer dizer que desde que vieram a Cristo, desde que vocês vieram a Cristo, desde que nós viemos a Cristo, devemos viver como filhos amados, filhos na luz do Senhor, porque sois luz do Senhor. Então, por isso, somos reflexo da luz de Cristo, devemos refletir a luz de Cristo. Que a pessoa saber que nós somos cristãos, que nós somos diferentes na crença. Nós somos todos iguais, tudo pecador. Nenhum merece o céu, ninguém merece melhor de tudo. Não devemos fazer ninguém, não devemos mostrar amor, sempre mostrar amor. Mas quer dizer que nós devemos portar a luz de Cristo, que eles vejam a nossa norma de conduta, para que eles reflitam em nós. O resultado da união dos crentes com Cristo é aquele que são a luz, para ser luz do mundo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, agora o Evangelho de João, depois continua Efésios, dizendo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse isso, Jesus disse, falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, porque ele já tinha falado já, o que não segue Jesus Cristo, anda em trevas, sem salvação, perdido no mundo, pode ter uma religião, mas só que se não tiver Jesus, está andando em trevas. E os que estão em Cristo são felizes. Radia a luz do mundo. Ele falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue, seguir a Cristo, não andará em trevas. Ele conhece o Evangelho, ele conhece o caminho da salvação, ele conhece as coisas que são erradas. Eu não aprendi assim, a Bíblia não diz assim, a Bíblia diz assim, assim. Então quer dizer que ele não está andando em trevas, mas terá a luz da vida, que é Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, 14 e 15, ele diz, falou, vós sois a luz do mundo, Jesus disse para os discípulos, e para nós hoje, está escrito, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Agora, não repara se dá para me ver, mas quando eu caminhava bem cedinho lá de cima, você vê a cidade de Santa Terezinha. Eu lembro desse versículo. A cidade está no alto, em que ninguém pode esconder. Então quer dizer que o cristão, ele não tem como ele se esconder. Então já vê a luz, ele é a luz do mundo, vê a luz, Cristo nele. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Então quer dizer que o cristão que tem Jesus, não tem como que ele esconder. Nem que ele não fala, mas pela vida dele, pelo modo dele agir, ele age diferente dos outros. Então, por isso. Aí no 15 ele fala, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Note bem, ele fala, nem se acende a candeia. Acende a lamparina e vai colocar debaixo do alqueire, faz um velador, um balde assim, vamos pôr assim em cima. Não, você vai pôr a lamparina em cima, né? Põe a vela em cima para iluminar. Agora você acende a luz, você pega, em vez de pegar lá o alqueires, um balde, uma lata, põe em cima fechado. Não, ninguém vai fazer isso. Então você põe em cima para dar claridade para todos da casa.
Então, isso é o cristão. O cristão não está debaixo de um alqueire. Ele não está debaixo de uma proteção assim, escondido, assim, que ninguém vê que ele é crente. Então, não é isso. E assim resplandece a sua luz. Alguém leia Gálatas 5:22 lá também. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então ele está falando para resplandecer a vossa luz diante dos homens, no mundo. Então, para que veja vossas boas obras, ao que nós fazemos, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós fazendo as boas obras, nós vamos glorificar as obras, o nosso Pai que está no céu. E o versículo 9, antes alguém leu a Gálatas, eu vou ler o versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade. Então aqui ele expõe o resultado finais do fruto do Espírito Santo. Leia, irmão Daniel, 21, 12 achou, e depois o 23, 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe limite. Os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Eu não escrevi aqui, mas agora leia antes, começando as obras da carne, quer ver que diferença que ele faz. Aqui ele fala o fruto do Espírito ele é singular, o fruto do Espírito Santo. E das obras ele fala ação. Versículo 19, leia lá, por favor. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizade, rivalidades e ciúmes, ira, ambição e egoísmo, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já vos preveníamos. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Amém. Então, note bem aqui no versículo 19. Quem quer ler na Fiel aí, ó? Tem a Fiel aí? Quer ler? Pode ler. Lê do 19 aí. Desculpe se não é batizado aí, mas eu pedi, então pode ler. Não. Mas não tem problema. Então eu vou ler então. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, mas não tinha problema nem, eu sabia, mas depois eu falei, pode os outros estranhar, né? Mas, porque as obras da carne são, olha bem para vocês verem, Gálatas 5:19, porque as obras da carne são, plural, porque de cada um desse itens que a gente vai falar aqui, se a pessoa for praticante, não é do reino de Deus, porque as obras da carne são, manifesta, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívias, idolatria, o versículo 20, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Olha bem, e mais ainda que não está aqui, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Agora, mas o fruto do Espírito então aí, quando ele fala o fruto do Espírito amor,
Se tiver um amor, ele vai ter gozo na vida espiritual, na vida. Ele goza a vida. Se ele tem amor, ele goza a vida, ele tem paz com Deus, por Cristo e com os irmãos. Em qualquer lugar, ele tem paz. O mundo vai atrapalhar a paz dele. Se ele tem o amor, ele tem gozo, paz, longanimidade. Então ele tem ser longânimo. Benignidade, ele é benigno, ele é bondoso. Fé, mansidão, temperança. Não são frutos aqui, mas sim fruto. Deve considerar-se como inteiro, sabe? Englobado. Quer dizer, crescem igualmente, todos juntos. Num cristão. Não é com perfeição, e todos nós somos defeitos. Se a gente olhar isso aqui, pensa que está perfeitíssimo. Você não vai ser bondoso perfeitamente, onde foi Cristo. Então você não vai ser longânimo igual Cristo, porque ele é perfeito. Mas em relação do que nós éramos, que o cristão era, ele é longânimo, ele é temperante, é tudo isso. Aí no 23 ele fala assim: contra estas coisas não há lei. Pronto. Mas que nós compreendemos que este fruto, de quem que é? É nosso. Não, do Espírito Santo, já está falando. O fruto do Espírito e não do homem. Não. Só pode desenvolver-se ao ser guiado pelo Espírito Santo. E no 24 ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha, que são de Cristo. Então eles crucificaram. Agora o 10 aqui no Efésios 5. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Irmãos, é agradável ao Senhor? Então sim, eu aprovo. Não agrada ao Senhor? Eu reprovo. Você não pode aprovar, mesmo que faz, mas o apóstolo Paulo falou: o que eu quero, eu não faço, o que eu não quero, isso eu faço, porque daqui não está aprovando, né? Então, aqui, posto para a prova, e somente a prova. É o tempo que vai mostrar para nós, conforme é o tempo. Você vai indo, vai vivendo, cada vez de um dia para o outro, você vai crescendo. Então, agora 11. E não comuniqueis, olha, com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenai-as. Nem é para ter comunicação, irmãos. Com as obras infrutuosas. Não é para ter comunicação, ter carinho, né? Não. A Bíblia nos ensina a separação das coisas malignas, as vaidades. O cristão tem que ter um equilíbrio. O cristão não deve ser desequilibrado. Ele tem que ter um equilíbrio na vaidade. Se for vaidoso demais também, eu quero andar como, vamos dizer, como é que fala? Como modelo. Não, ele deve dar um limite. Ele precisa ver, ele acaba pecando e gastando dinheiro, uma coisa que não dava para passar sem aquilo. Então, quer dizer, a vida é normal, você não precisa andar também, não sei como eu vou explicar, mas quem é como o Paulo fala? Eu não sei como eu não vou falar, eu gosto de ver ele falar assim. Então é isso, mas tem uma norma de vida, né? Não precisa ser tão. Mas não o isolamento, não. Que faz 2 Coríntios 10. Aquilo que podemos evitar é bom. O versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. O que eles fazem em oculto, até dizer é torpe, senão. Oculto dos homens, mas de Deus ninguém oculta nada. Nem nada oculta de Deus, nada escondido. Estrupos. Que hora que faz? É oculto, né? É o estrupo. Ele não vai estrupar só sou um doido, mas não é difícil. No meio da rua todo mundo vê aí, ó. Ele vai fazer isso no escuro. Esse pecado aí, certos tipos de crimes também é no escuro, é oculto. Mas um dia parece, para Deus não tem nada escondido. Imoralidade, é tudo de oculto.
de todos os tipos de perversão total. Afinal, faz o que quer, e é isso. Não é governado por Deus. A pessoa que não é governada por Deus está sujeita a todas essas coisas. Graças a Deus, irmãos, que nós não era santo, de forma nenhuma, era ímpio. Mas nossa vida, quando era no tempo nosso, aquele tempo, nós morávamos no sítio, era tudo, tinha uma vida equilibrada, não era do jeito que está hoje, e mais para frente, cada vez pior. Quando eu vejo essas crianças, nascendo essas crianças, os pais criando os filhos, olha, tem que ver com muita oração, porque o mundo que vai enfrentar, e nós avós, não vamos estar aqui para ver, né, irmão? Então, quer dizer, é por isso, não é governado por Deus, pois não tem Cristo na vida, mas esperar o quê? O 13. Então, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Um dia será revelado. Paulo está dizendo que é só Cristo que resolve tudo isso. Tem que entregar a vida para Cristo. E essas coisas deixar para trás. Quando ele entra na vida de alguém, tudo será mudado para melhor. Ninguém arrepende. Alguém daqui arrependeu de ter aceitado Cristo? Eu nunca arrependi. A gente arrepende de não ter aceitado mais antes. É uma vida, irmãos. Que nem sabe, o que nós estamos fazendo. Ao 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aqui está dizendo que é para despertar do sono. Quem está dormindo não está enxergando bem. Ele exorta os mortos espirituais sem salvação, está exortando. Opa, levanta. Eu levantei, mais ou menos foi em 1994 que eu acordei, mas desde que eu morava no sítio eu já era evangelizado, porque os meus irmãos, minhas irmãs não me davam, passava em casa, não dava sossego. Aí pegou. O irmão Daniel, dele não morava no sítio, mas do Lourdes, que um dia pregou para ele lá no ponto de ônibus, se não me engano, parece. Ou foi para o João, não sei. Então, eles trabalhavam, eles pregavam, queriam tudo o serviço. Elas levavam, pousavam em casa, deixava sonata em casa, queria que nós escutávamos, e a turma vinha tudo lá nos vizinhos em casa lá. Capaz mesmo, que eles iam deixar de. Ainda estava o Zé Carlos, toda a turma, não, meus cunhados, tudo capaz. Eu fiquei até com dó delas. Elas puseram aqui que escutasse aquele Jerimum que falava, aquela passagem que escutasse na sala, capaz mesmo que escutava. Teve que parar, até ir para o quarto. Eu fiz a casa com um quarto de visita, para quê? Aí já certinho. Então, irmãos, sem salvação. Eu também, mas evangelizava. Então ele fala aqui, no 15: portanto, vede agora para os salvos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, nós cristãos precisamos ser ricos, precisamos de estudado. Ele fala: vede prudente, andar com prudência, como anda. Não é andar assim, não andar no caminhado espiritual, para você não tropeçar se você cai na vida espiritual. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Aí no versículo 16, para parar: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Simão deve remir os tempos. Primeiro, para ser sábio, precisa prestar muita atenção na palavra de Deus. Se você não prestar atenção na palavra de Deus, não estudar a Bíblia, nas horas de folga, não assistir os cultos, não ouvir, você não vai aprender a palavra de Deus quando tem alguém pregando. Porque há pessoa que não presta atenção no que Cristo oferece. Não presta atenção. E no que o mundo oferece, presta atenção. A maior parte que o mundo oferece, a pessoa presta atenção e quer usufruir. Fica aqui: pois é a vaidade que vem, que vão. Vaidade vai e vem, vai e vem. Irmãos, segundo lugar, remir o tempo.
ou resgatar ou recuperar o tempo recuperado que foi perdido. Estamos recuperando o tempo nosso perdido. Aproveitar as oportunidades que Deus dá, as oportunidades para nós vir aqui. Então, por andar com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, porque pôr em ordem o nosso próprio comportamento, pôr em ordem se não estiver em ordem, ser sábio e prudentes para não cair nas tentações do maligno. Amém? Então, para onde eu comecei? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então vamos louvar o Senhor. Que hino que vamos cantar? Sem Jesus ressuscitado, sol maior. Ora, irmão Daniel. Bendito Deus, que és meu Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti.
Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade conosco, te agradecemos por este culto, por esta palavra, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui. Amém. Temos te pedido em favor do pedido feito pela irmã José, pela irmã Leandro. Te agradecemos, te agradeço também de uma forma especial por estar trazendo a Lívia de volta. Que o Senhor, na tua misericórdia, tem poupado aquela vida tantas vezes. Te peço de uma forma humilde e sincera, que toque naquele coração, abra aqueles olhos para que enxergue a tua graça e misericórdia. Te pedimos que, pelo dia de amanhã, o culto aqui, os que aqui estiverem, e lá em Orlândia, se o Senhor nos levar a estar lá, que tudo seja para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Ainda bem que você lembrou que lembrei e esqueci de falar com o Daniel. Se não fosse aí, eu ia completar, mas obrigado.